ansioso, não sei, meu coração tem se inquietado com a nossa realidade, com aquilo que nos marca como igreja, porque eu não vejo a hora de nós deixarmos as coisas de meninos de lado e a gente se tornar homem, a gente se tornar mulher na estatura de Cristo. Eu não vejo a hora disso. E não é um menino de maneira positiva, como Jesus fala, que nós temos que nos tornar meninos, mas é deixar de lado as coisas de menino. Significa deixar a imaturidade, significa deixar as tolices, significa deixar de lado aquelas coisas que são tão insignificantes e nós nos apegamos para caminhar com o Senhor, para viver como comunidade. E eu sei que muitos de nós temos dificuldade de se relacionar porque nós não tivemos uma base familiar estável. Muitos de nós não crescemos numa família grande, onde sempre foi tudo muito amoroso, muito acolhedor, e aí nós travamos e nós temos medo das pessoas. Mas eu não vejo a hora da gente sair do nosso conforto. Eu não vejo a hora da gente parar de receber e começar a dar um pouco. Eu não vejo a hora da gente parar de só receber, e a gente começar a partir em direção das pessoas e se relacionar com as pessoas. Eu não vejo a hora de, quando acabar o nosso culto, a gente chamar alguém que tem 30 anos a mais que a gente, para a gente fazer alguma coisa, porque a gente está a fim de servir, de se envolver, de aprender. A gente parar de andar com gente que parece a gente. Não vejo a hora da gente parar de andar com gente que só parece a gente, porque o Senhor vem e Ele acaba com a exclusividade do judaísmo, e o Senhor Jesus vem dizer que o Evangelho Ele é para os gentios também, que a paz com Deus é para os gentios também. Mas a igreja, ela acaba voltando para o negócio de ser meio judaica, sem perceber, porque é fácil os judeus serem crentes entre si. Por quê? Porque todo mundo é igual. Entre os judeus existe algo que facilita muito o relacionamento entre eles, quando a gente olha na história de Israel, porque todos são iguais. Eles precisam fazer as mesmas coisas, vestir as mesmas roupas, comer as mesmas comidas, ter a mesma aparência, falar do mesmo jeito, descansar no mesmo dia, crer nas mesmas coisas, pensar na mesma coisa, festejar todo mundo na mesma data. Então a lei coloca uma organização na vida dos judeus em que é muito fácil você gostar do outro, porque ele é exatamente igual a você. A lei te transformou e transformou as pessoas à sua volta em pessoas exatamente iguais. Então é muito fácil você viver no meio dos judeus e ser um judeu, porque todo mundo é igual a você. E aí quando Jesus abre o leque, Ele fala assim: agora não é só judeus, os gentios vão entrar também e vão fazer parte desse corpo, dessa família. Aí começa a ficar difícil, porque agora o cara não come a comida que eu como, ele come outras coisas, ele não veste a roupa que eu visto, ele não segue a lei do Antigo Testamento, ele não tem os mesmos costumes que eu. Então complicou, porque eu tenho que amar alguém bem diferente de mim, eu tenho que me relacionar com alguém bem diferente de mim. E nós não gostamos de pessoas diferentes, nós gostamos de pessoas que se pareçam conosco. Pessoas diferentes nos assustam. E a igreja, ela mostra que ela está chegando na estatura de Cristo, que ela está deixando de ser menino, está deixando as coisas de menino, quando ela para de se relacionar com pessoas que são parecidas com elas. Quando o amor transcende as diferenças. Quando não faz diferença qual a idade da pessoa que está do seu lado. O amor cobriu as diferenças, o amor cobriu os pecados, o amor cobriu as transgressões. Eu não vejo a hora da gente caminhar para isso. E eu sei que cada um tem suas feridas no coração, cada um tem suas limitações que impedem de caminhar desse jeito. Mas eu não vejo a hora da igreja deixar de ser menino,
e começar a ir em rumo às pessoas que são diferentes. E isso tem que começar aqui em primeiro lugar. A gente fala de evangelismo, mas se a gente não consegue se relacionar com as pessoas diferentes que estão aqui dentro, nós não vamos evangelizar ninguém. Nós temos que servir, nós temos que abrir o coração para quem está aqui. E em primeiro lugar, quem está dentro da nossa casa, está lá, debaixo do teto, lá, dormindo debaixo do mesmo teto que você. Tem que começar ali. E eu não vejo a hora de nós começarmos a caminhar como gente que está aprendendo com Jesus. Porque às vezes a gente está recebendo, mas tem gente que já está na hora de começar a dar alguma coisa. Porque está 1 ano recebendo afeto, está 2 anos recebendo afeto, recebendo atenção. Está na hora de pegar e sair para fora, para as pessoas que ninguém tem acolhido, acolher quem não está sendo acolhido. Está na hora de nós sairmos disso. Não a gente roubar a gente da outra panela para a nossa panela. Não é se relacionar com outras pessoas, não é roubar a gente que está inserido em outro grupo para começar a fazer parte do meu grupo. Não é isso. Não é isso. Isso é tão infantil quanto não se relacionar com ninguém. Mas é nós localizarmos na vida da comunidade, na vida da igreja, quem não está inserido, quem não se sente amado, quem não sente liberdade para abrir o seu coração. O Alex voltou faz uns 2 meses. Voltou faz uns 2 meses. O Alex não precisa ser inserido, porque ele já está inserido. Facilmente ele se identificou com as pessoas e já criou um grande vínculo de amigos. Mas tem gente que está meses, para não dizer gente que está anos e não conseguiu criar vínculos. Você sabe quem são essas pessoas, porque uma vez no mês você encontra elas no culto. Mas Jesus fala que o amor, ele é comprovado pelas suas obras. Você prova o amor pelos seus frutos. A sabedoria é provada pelos seus frutos. Então eu não vejo a hora de nós entendermos isso, da igreja entender isso, e de nós juntos começarmos a viver isso, de as nossas diferenças não nos impedirem mais. E eu quero trazer uma base bíblica para nós, do porquê que a gente tem que caminhar desse jeito. Então, nessa manhã eu quero falar sobre o Deus da promessa. Algumas coisas não vão conseguir ser vistas, algumas coisas sim. Talvez você não consiga ler nada, mas é assim. Então, gente, eu quero falar nessa manhã sobre o Deus da promessa. O nosso Deus, Ele é o Deus da promessa. Hebreus 10:23 fala assim, está lá, mas você não consegue ler. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Deus fez uma promessa. Que promessa que Deus fez? Eu quero falar sobre a promessa de Abraão nessa manhã. E a promessa de Abraão é uma promessa feita pelo pai. Vocês não vão ver não, mas eu estou vendo tudo aqui, então você me ouve. A promessa de Abraão ela é a promessa feita pelo pai. Para quem que o pai, quem prometeu? Foi o pai. Primeira pessoa da Trindade, o pai prometeu. E quando que ele prometeu? E para quem que ele prometeu? Primeira pessoa para quem o pai prometeu foi para Jesus. E quando que foi? Foi antes da criação, foi na eternidade. Antes do mundo ser criado, o pai prometeu a Jesus. A promessa de Abraão, que a gente fala que é a promessa de Abraão, conhecida como a promessa de Abraão, ela não foi feita em primeiro lugar para Abraão, ela foi feita para Jesus, antes da criação do mundo. Já nós vamos ver isso. Em segundo lugar, a promessa de Abraão foi o pai que fez, a primeira pessoa da Trindade, foi feita depois da criação, depois que tudo tinha sido criado. E para quem que ela foi feita? Para Abraão e para o seu descendente. Então você abre a sua Bíblia daqui a pouco. Você já está lá em Gênesis, mas espera. Primeiro a gente vai ver essa promessa que foi feita para Jesus. Salmo 2, versos 6 ao 12, ele vai falar dessa promessa. E essa promessa em Salmo capítulo 2, do verso 6 ao 12, diz que o Pai escolheu Jesus para ser o seu ungido, o seu rei entre as nações. E
ele fala assim que aqueles que se rebelam vão ser quebrados, e bem-aventurado aquele que se refugia nele, porque ele vai vir e ele vai colocar em ordem em todas as coisas, ele vai punir quem tem que ser punido, mas aquele que se refugiou nele vai ser bem-aventurado. Então, Salmo 2, do verso 6 ao 12, né, é basicamente isso. O pai falando: filho, eu te escolhi para ser o rei entre as nações. E ele diz lá no verso 8: pede-me e eu te darei as nações por herança, porque você é meu filho e você vai ser o rei desse povo. Então o pai promete para Jesus que ele vai ser o rei de um povo, e ele diz: pode me pedir que eu vou te dar. Tito 2,14 diz assim: Cristo Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para quem? Para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então o pai fez a promessa para Jesus. Jesus vem para nos remir, para nos resgatar, para nos comprar de toda iniquidade e nos purificar. E o texto diz: para si mesmo, um povo exclusivamente seu. Então Jesus vem nos resgatar para Ele mesmo. Por quê? Porque Deus prometeu para Jesus que ia dar um povo para Jesus. 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então vocês são um povo eleito por Deus, um povo, uma nação santa, separado, né? Santa separada, diferente dos outros. É um povo de propriedade exclusiva de Deus, é de Deus. Mas nós viramos de Deus porque Cristo veio nos trazer para Deus, e porque a promessa foi feita antes da fundação do mundo para Cristo, de que Ele seria o rei de um povo. Então o Pai prometeu para Ele, e em Cristo nós alcançamos uma misericórdia que nós não tínhamos antes. A promessa de Abraão é feita em primeiro lugar para Cristo. O pai promete para o filho: filho, eu vou te dar um povo, que você vai ser o rei desse povo. Então a promessa é feita pelo pai em primeiro lugar para Jesus, antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, a promessa é feita para Abraão depois da criação. Então você está lá em Gênesis 12, do verso 1 até o verso 4, e lá está assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Primeira promessa: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então Deus chega para Abraão e fala: eu tenho uma promessa para você, Abraão, eu tenho uma aliança para fazer com você. E ele se revela para Abraão em primeiro lugar, em Gênesis capítulo 12. E aí ele diz: sai da terra do teu pai, sai do meio dos teus parentes, porque eu vou fazer uma família a partir de você, eu vou criar um país a partir de você. Vou fazer um país novo através de você. Abandona a sua família, vai para onde eu vou te mostrar. Eu vou criar um país novo através de você. Eu vou te abençoar, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, eu vou engrandecer o teu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão pegou e foi. Mas isso não é uma promessa que foi feita em primeiro lugar para Abraão. Foi feita para Jesus. É a mesma promessa que foi feita para Jesus. É a mesma promessa. Só que Jesus tinha uma participação nessa promessa, e Abraão tinha outra participação na promessa. A parte de Abraão é: Deus chega para Abraão e compartilha com ele, basicamente falando isso: ó, Abraão, eu tenho uma missão para realizar, que é gerar um povo. Eu quero gerar um povo. Eu criei o homem à minha imagem e semelhança. Ele se afastou de mim, se rebelou. Do que sobrou, eu quero gerar um novo povo, que vai ser exclusivamente meu. Então esse povo vai ser só meu, e eu decidi que esse povo vai nascer de você. Você vai ter o privilégio de ser o pai dessa gente
e eu quero que seja meu povo. É isso. Basicamente é isso. Então, a esposa de Abraão, ela é estéril. E verso 30 do capítulo 11 de Gênesis fala isso. Sarai era estéril, não tinha filhos. Mulher de Abraão. E Deus escolhe Abraão. Gente, isso é fantástico. Alguém que não tem como ter filhos, que não tem uma perspectiva. No Antigo Testamento, o conceito de vida eterna não é que você ressuscita depois da morte e vai viver para sempre. O conceito de vida eterna no Antigo Testamento é que você vai viver para sempre no seu descendente, que o seu nome nunca vai ser esquecido, porque você vai ter filho, e o seu filho vai ter filho, e aí vai ter outro filho, e vai de geração em geração em geração. Esse é o conceito de vida eterna no Antigo Testamento. Então, quando Deus fala que vai abençoar, quando Deus fala que vai abençoar a geração dele, quando você vê Deus falando para ele sobre todas essas coisas, gerações futuras e tudo mais, vai abençoar o descendente, Deus está falando: eu vou te dar a vida eterna, o seu nome vai ser perpetuado na história da sua família. Esse é o conceito de vida eterna no Antigo Testamento. Agora você pensa que Abraão não tem perspectiva de vida eterna, o nome dele vai ser apagado sobre a terra. Isso é uma das piores maldições que a gente vê. Por isso que você vê lá em vários momentos, e agora eu me lembro que quando Deus vai amaldiçoar Acabe e Jezabel, ele fala assim: vai ser exterminado todo macho que é descendente de vocês, o nome de vocês vai ser apagado sobre a face da terra, ninguém vai lembrar da história de vocês, todo mundo vai esquecer de vocês, vocês vão morrer e ninguém vai lembrar de vocês, e não vai sobrar descendente nenhum. Essa é a pior maldição. E a grande bênção é: você vai ter o seu nome perpetuado nas suas gerações. Então Deus chega para Abraão, que não tem como ter filho, que não tem perspectiva de vida eterna, e fala assim: eu decidi que eu vou te abençoar e que você vai ter filho, mas tem um negócio: eles vão ser meus, seus filhos vão ser meus. Essa é a promessa de Deus para Abraão. Então a esposa de Abraão é estéril. Nesse caso, Abraão é inútil para Deus. Deus chega para ele e fala assim: beleza, vou pegar os teus filhos para mim, só que o cara não pode ter filho. Então, como é que Abraão vai participar da promessa? Como é que ele participa da aliança? Ele não pode fazer nada. Esse é o nosso Deus. O Deus que nós servimos é um Deus que faz promessa e que faz uma aliança conosco, que nós não conseguimos cumprir a nossa parte do pacto. Assim como Abraão, ele é inútil para Deus, porque Deus está falando: eu estou querendo levantar uma geração que vai ser meu povo através de você, e o cara não tem capacidade de realizar. Só que Deus escolhe Abraão para que, através da esterilidade da sua esposa, através da sua inutilidade, ele possa revelar aos homens que é ele mesmo quem cumpre a parte dele e a parte do homem para quem ele prometeu. Jó 37,7 fala assim: assim torna ele inativas as mãos de todos os homens para que reconheçam as obras dele. Então foi de propósito que Deus escolheu Abraão. Não é que Deus não avaliou bem, ele escolheu de propósito. Ele quis escolher um cara inútil para que ele pudesse revelar a glória e a majestade dele. Então por que Deus escolhe Abraão? Se Abraão não pode contribuir com o que Deus tem preparado, com o que Deus está sonhando realizar, é porque Abraão é alvo do amor de Deus, ele é alvo da graça de Deus. Ele fala assim: decidi que você vai ser meu amigo, cara, e você é incapaz de fazer o que eu estou planejando, mas eu decidi que eu vou fazer tudo através de você e de você. Por quê? Cara, eu gostei de você. Você não pode acrescentar, mas eu gostei de você. E é assim que Deus faz promessa para a gente. Então a promessa de Deus é: eu quero adotar. Jesus vai ser o rei e Abraão vai ser o pai humano. Essa é a promessa de Deus. Esse é o projeto de Deus. Eu quero adotar uma família. Eu quero adotar. Eu já tenho um filho, Jesus, só que eu quero mais. Eu quero adotar. Eu quero adotar muitos filhos. Jesus vai ser o rei desses filhos. Abraão vai ser o pai natural, o pai humano desses filhos. E qual que é a parte da missão que é compartilhada com Abraão? Qual que é o papel de Abraão na promessa? Abraão tem que ser paciente, porque ele não pode fazer o que Deus pediu para ele fazer. Está entendendo? Deus pede para ele fazer um negócio que ele não consegue fazer. Então Abraão tem que ser paciente
e esperar alguma coisa do céu acontecer, e ter fé de que Deus vai ajudar ele a cumprir o negócio que Deus pediu para ele realizar. Mas qual que é a participação de Abraão? Na hora que Deus vier e capacitar para que ele seja o pai, a missão de Abraão é ensinar os filhos de Deus que Deus é o pai deles e não ele. Essa é a participação nossa na promessa de Deus. Quando Deus promete que vai nos dar algo, que Ele vai conceder algo para nós, o que Ele espera de nós é que na hora que a gente receba o que Ele tem para nos dar, nós lembremos de oferecer de volta para Ele, porque é dele, não é nosso. Isso é qualquer sonho e projeto de Deus para nós, a começar dos filhos. Os pais têm que ensinar para os filhos que os filhos não são deles, são presentes de Deus e têm que ser devolvidos para Deus. Essa é a primeira coisa que o pai tem que ensinar para o filho. Você não é meu filho em primeiro lugar, você é filho de Deus, você é filho do Pai do céu. Eu só sou o seu pai humano. O ministério é assim também. Quando Deus gera um sonho de um ministério em você, quando Deus gera um projeto em você, quando Deus coloca algum propósito no seu coração, a primeira coisa que você precisa saber é que quando aquele negócio começar a acontecer, você tem que lembrar de quem que é. Aquele negócio não é teu, aquele negócio é de Deus. Abraão precisa ser paciente para esperar Deus prover, e ele precisa ter fé, e ele precisa lembrar a si mesmo, lembrar os filhos dele, de que eles são filhos de Deus em primeiro lugar. Então, parte da promessa vai se cumprir na vida de Abraão, outra parte se cumpre na sua descendência, nos seus filhos, quando ele vai ensinar: vocês não são meus filhos, vocês são filhos de Deus. E quando o texto fala da descendência de Abraão, ele está falando de Jesus. Porque o texto fala assim lá em Gênesis 12, que Deus ia abençoar Abraão e a sua descendência. A descendência de Abraão, que Deus está falando aqui, é Jesus, porque Jesus vai estar na linhagem de Abraão. Então, em ti todas as nações da terra serão abençoadas, na descendência de Abraão, que é Jesus. Toda família que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador é abençoada sobre a face da terra. Então a promessa é cumprida quando nós recebemos Jesus. Minha família é abençoada quando ela recebe Jesus, e Jesus é filho de Abraão. Então a promessa se cumpre através disso. Cumprimento da promessa, Romanos 4, 18 ao 21, está ali, está assim: Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, que tinha 10 anos a menos que ele. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hebreus 6. Do 11 até o 15. Hebreus 6, do 11 ao 15. Está assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Hebreus 6,12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, fala comigo, fé. E pela longanimidade, fala longanimidade. Herdam as promessas. Então, isso, herdam as promessas. Vai lá, fala. Yes. Então, como que a promessa é herdada? Através do quê? Longanimidade, se você não sabe, é um ânimo que se estende. É um longo ânimo. Nossa, é isso mesmo. É um longo ânimo. Então é quando demora, mas com o passar do tempo você não fica desanimado, você fica animado por muito tempo. Longanimidade. Então a promessa, o
espero que vocês diligentemente continuem na esperança, com a certeza da esperança de que a promessa vai se cumprir. Por quê? Porque é através da fé e da longanimidade que as promessas são herdadas. Deus tem sonhos e promessas para você? Eu tento, de tempos em tempos, cumprir as promessas de Deus na minha vida através do meu esforço. E eu me vejo como retardado, fazendo força para fazer a vontade de Deus. E eu esqueço que as promessas de Deus para mim, eu não consigo cumprir. E que Ele me chamou do mesmo jeito que Ele chamou Abraão, o cara inútil. Ele falou assim: ó, você, Marazão, que não consegue fazer um filho, eu vou dar um filho para você, eu vou fazer um país através de você. Como que isso vai acontecer, queridos? Fé e longanimidade. Talvez você está precisando se frustrar mais. Orei ontem por uma pessoa e pedi: Senhor, frustra mais, dá mais frustração. Porque se você talvez provar de frustração, você vai desistir de cumprir a promessa de Deus na marra. Porque não é você que vai cumprir a promessa através da sua força. Você vai ter fé e longanimidade. Você vai ter fé e paciência. Você vai esperar. Deus tem que dar a segunda ordem. Ele te pediu para fazer um negócio que você não tem capacidade de fazer. Então você precisa conhecer Ele antes de o negócio acontecer. Você lê o capítulo 12 de Gênesis e aí você vai caminhando. Em poucos capítulos se passam 24 anos. Então você talvez pode pensar que a vida de Abraão era super agitada. Mas você lê 24 anos em poucos capítulos para ver as coisas que Deus fez. E o filho nasceu, ele tinha 99. Deus fez a promessa, ele tinha 75. Isaac nasceu, ele tinha 99. E aí depois de um tempo, Deus pede para ele matar o filho, que está no capítulo 22. Então levaram 10 capítulos para se passarem uns 30 anos, 30 e poucos anos, 35 anos, ou 40 anos. O que eu estou querendo dizer, ou melhor, o que Deus está querendo dizer com a gente, quando a gente olha para a história de Abraão, é que o nosso problema é a nossa pressa. Porque as promessas de Deus não são herdadas através do esforço, elas são herdadas através da fé e da longanimidade. Então a gente leu Hebreus 6, verso 11 e 12. Olha o 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Então Deus faz a promessa para Abraão, e isso aí é uma menção no capítulo 22 de Gênesis, que Deus faz a promessa e fala assim: eu vou te abençoar. Quando chega no capítulo 15, Deus faz um rito lá, e naquele rito ele diz para Abraão: se eu não cumprir a minha parte, eu vou ser dividido no meio. Deus fala: eu vou ser dividido no meio. Eles cortam os animais e colocam em cima da mesa. E aí Deus faz Abraão dormir, promete mais uns negócios para ele lá, não sei, né? Acho que falou dentro do sonho. E aí Deus queima aquilo e ele sela um contrato, uma aliança com Abraão. E aqueles animais repartidos significavam: se eu não cumprir minha parte, vai acontecer comigo igual aconteceu com esses animais aqui, que vão ser partidos no meio. Deus está dizendo isso. Se eu não cumprir a minha parte da promessa com Abraão e não cumprir a parte dele, eu vou ser rachado no meio. Deus está falando. Então ele jura. Ele fala: eu vou abençoar. Aí o Isaac nasce. Quando Isaac nasce, capítulo 22 de Gênesis, Deus chega e fala assim: vai lá e sacrifica teu filho para mim. Abraão vai subir, vai sacrificar Isaac. Quando ele chega na hora de sacrificar, Deus manda um anjo e ele provê um sacrifício, que é um cordeiro que vai estar lá, Jesus. Nós não precisamos sacrificar, mas nós podemos. Jesus vem para estar no nosso lugar. E aí naquele momento Deus fala assim, Deus manda um anjo, o anjo fala assim: muito bem,
Já que você me obedeceu, já que você crê em mim, eu juro que eu vou multiplicar mesmo a sua descendência. E Deus promete mais coisas para Abraão. Então, naquele momento que Abraão obedece, que ele crê, e Hebreus vai dizer que Abraão só foi matar Isaac porque ele cria que Deus podia ressuscitar Isaac de novo. Você está entendendo que tudo tem a ver com fé, mais do que obra? É mais fé do que obra. A obra, ela vai resultar da fé, é um fruto da fé. Mas a fé é o que sustenta o estilo de vida de obediência. Não é por imposição, mas é por fé. Se eu creio, obedecer é natural. Então o que acontece ali é que Abraão vai sacrificar Isaac, e Hebreus diz isso, que ele vai lá para matar Isaac porque ele crê que Deus vai dar uma descendência que vai ser mais numerosa que as estrelas do céu e que a areia do mar. E aí ele pensa, esse aqui é desse aqui que vai nascer. Só que ao mesmo tempo ele pensa, Deus está mandando eu matar ele. Então se é desse aqui, Deus está mandando eu matar, é porque depois Deus vai ressuscitar. É por isso. E aí naquele momento Deus promete, que está em Hebreus capítulo 6, versículo 13: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Olha o verso 15: e assim, depois de esperar com paciência, obteve de Abraão a promessa. Então a nossa contribuição com a promessa, ela se baseia na fé. As coisas que você espera que Deus derrame sobre você, as bênçãos que você espera que Deus derrame sobre você, os sonhos que você tem, que Deus já confirmou no seu coração, a sua contribuição com os sonhos de Deus, com os projetos de Deus, se baseia na fé. E quando a gente olha para a promessa de Abraão, tem algo que a gente precisa perceber. A promessa para Abraão ainda não se cumpriu. Por que não se cumpriu? Gálatas 3, verso 7 fala assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Verso 9: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então quem são os filhos de Abraão? Aqueles que têm fé. Aqueles que têm fé são filhos de Abraão, são descendentes de Abraão, que Jesus falou, que o Pai falou lá em Gênesis 12, que ia abençoar, que ia multiplicar, que ia amaldiçoar, que ia amaldiçoar, se abençoar, que ia abençoar, se engrandecer o nome. Quem que é essa descendência? Os da fé. Nós estamos incluídos na promessa que Deus fez para Abraão. Deus está conosco até o fim, e se Ele não cumprir, Ele vai se rachar no meio, porque nós estamos inseridos. Por quê? Porque nós somos da fé. Olha o versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Gálatas 3,14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós. Gentio é quem não é judeu. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E verso 29: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então quem é você? Quem é você? Você é um filho de Deus. Você é um filho de Abraão, que vai herdar as promessas que Deus fez para Abraão, porque você está em Cristo. Você é herdeiro das promessas que Deus fez para Abraão. A promessa que Deus fez para Abraão ainda não se cumpriu completamente, porque ela está se cumprindo em nós, porque nós somos a descendência de Abraão, e por isso nós somos herdeiros das bênçãos que Deus prometeu para Abraão. Você é herdeiro das bênçãos que Deus prometeu para Abraão. Essa é a nossa identidade. Quem é você? Qual o rumo da sua vida? O rumo da sua vida é o rumo que Deus deu para Abraão e para a descendência dele. Esse é o rumo da nossa história. Da onde nós estamos vindo? Nós estamos vindo um negócio que é muito maior que nós, queridos. Começou lá em Jesus, antes da criação do mundo, quando o pai promete para o filho que ia dar uma nação para ele. E depois lá em Gênesis 12 falando assim: eu vou dar uma nação para o meu filho, mas ela vai nascer de você.
identidade, essa é a minha identidade. Nós viemos de Cristo, nós viemos do Pai. Se você crê em Jesus, você veio do Pai, você nasceu de Deus. A promessa de Abraão está se cumprindo em nós. E qual a nossa participação no cumprimento da promessa de Deus a Abraão? A participação de Abraão, fé e paciência. Fé e paciência. Fé e paciência. Que Deus ia capacitar para fazer acontecer. E depois que nascesse, o que ele tinha que fazer? Ensinar os filhos deles que eles não eram filhos dele, mas eram filhos do Pai. Capiche? Agora, nós somos filhos de Abraão, porque nós temos fé em Cristo. Isso está claro? Amém? Qual que é a nossa participação? Qual que é a nossa participação? Vamos para o nosso último texto, Efésios capítulo 4. Efésios 4, do 1 ao 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. O que ele está falando aqui? Está falando o seguinte: você não é crente porque você quis. Você foi chamado para isso. Alguém te convidou. Alguém te convidou para esse negócio. Alguém te convidou para essa festa. Alguém te convidou. Paulo está falando isso. Alguém te convidou para viver de um jeito diferente. E ele começa falando: eu quero que vocês vivam de acordo com aquilo que foi o convite que vocês receberam. Qual que é o chamado que nós recebemos? O chamado que nós recebemos é para sermos o cumprimento da promessa de Abraão. Esse é o chamado. Vamos viver de acordo com aquilo que nós somos chamados. O que nós somos chamados para ser, queridos? Talvez você não saiba. Talvez você pensa: eu tenho que servir Jesus, é só isso. Mas é muito mais do que isso. Tem muita coisa que está por trás disso. Nós somos chamados para sermos o cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão em Cristo Jesus. Então ele está falando: vamos viver de acordo com isso. Ou seja, vamos recapitular de onde você vem, qual é a sua identidade, quem é você. Você é uma extensão dos sonhos que Deus tem para Abraão. Você tem que viver de acordo com isso. Você tem que estar ligado no que Deus planejou para Abraão, no que Deus sonhou para Abraão, no que Deus prometeu para Abraão. É assim que tem que ser a sua vida. Se você não sabe de onde você vem, você não sabe como é que você tem que viver. O que Deus espera de você? Rogo-vos, eu prisioneiro do Senhor, pelo amor de Deus, vão viver de acordo com a vocação. Versículo 2, como é que é? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança e vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age no meio de todos e está em todos. Então aqui eu quero ressaltar 3 coisas, que é a nossa participação no cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão. Primeira coisa aqui é a fé. Primeira coisa é a fé. Nós precisamos entender para que fomos chamados. Nós precisamos saber, crer que fomos chamados por Deus. Deus nos escolheu. Deus está nos inserindo, nos enxertando na videira, no povo de Israel, através da fé em Jesus Cristo. Todos temos uma única fé, que somos todos iguais diante de Deus, justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Não existe um melhor que o outro, um maior que o outro, um mais especial que o outro. Somos todos filhos amados, todos filhos de Abraão através de Cristo Jesus. Segunda coisa, a nossa participação, queridos, é o versículo 3. Essa é a nossa participação no cumprimento da promessa. Esforçando-nos diligentemente
diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa participação. Por quê? Porque há mais de 4 mil anos, Deus está tentando realizar um negócio. Há mais de 4 mil anos, Ele chegou para Abraão e falou: através de você eu vou criar uma nação, na sua descendência todos os povos serão abençoados. E aí o versículo 3 fala assim: esforçando-vos diligentemente para guardar a unidade da fé, o vínculo do Espírito. Há 4 mil anos Deus está procurando reunir um povo para Ele, e a nossa participação é que nós nos esforcemos para vivermos em unidade e cumprir a promessa de 4 mil anos atrás. Uma só fé, Senhor Jesus. Unidade, sermos um com os que creem. E o Espírito é comum a todos nós. Por que Deus coloca o Espírito dele dentro de todos nós? Para que com as nossas particularidades, o nosso jeito individual, ímpar de sermos, nós possamos ter a mesma mentalidade, o mesmo sentimento. Por isso que eu falo que eu mal posso esperar o momento que nós vamos deixar as coisas de menino. Porque as coisas de menino, como diz o apóstolo Paulo, é quando a gente conhece as outras pessoas segundo a carne, e não segundo o Espírito, não segundo Cristo Jesus. Conhecer as pessoas segundo a carne é entender que eu tenho coisas em comum com você por causa dos fatores naturais. Mas conhecer o outro segundo Jesus Cristo é entender que eu estou dentro de você, você está dentro de mim, porque nós somos um corpo só. E Cristo aspergiu o seu sangue sobre nós, porque o Espírito foi derramado sobre todos nós. Nós temos uma só fé, nós somos um só povo, nós temos um só Espírito, um só Salvador, um só Pai de todos. Um só. É um só batismo no significado de unidade. Nós somos batizados para a remissão de pecados, para arrependimento. É uma só coisa. O que Paulo está dizendo aqui, que a nossa participação na missão, é que nós temos que ver que as coisas que nos unem são muito maiores do que as coisas que nos diferenciam. Esse é o milagre da promessa de Abraão. É que nós somos muito diferentes. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Um fala português, outro fala espanhol. Um tem 70 anos, outro tem 15 anos. Um gosta de pagode, outro gosta de rock. Um gosta de futebol, outro odeia futebol. Um é gay, o outro é hétero. Um sei lá o que, sei lá o que. Nada disso interessa mais. A única coisa que interessa é: nós temos uma só fé, um só mediador, um só Espírito, um só Pai de todos. E nós somos irmãos. Mesmo que tenha um irmão na família que seja gay, mesmo que tenha um irmão na família que é ladrão, ele é filho, ele é irmão do mesmo jeito. Mesmo que ele tenha fugido de casa, faz 3 anos que ele não dá notícia, ele é irmão do mesmo jeito. Alguém tem que sair atrás desse rapaz aí, porque ele está perdido. Então, ser chamado, para quem crê em Cristo Jesus, é chamado para fazer parte da promessa de Abraão. Quer virar uma família. Deus está tentando reunir o povo. É isso que Deus está fazendo. Então, qual que é a nossa participação? Verso 3, vou ler de novo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nossa missão é fazer força para preservar a unidade do Espírito. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Para que a paz seja aquilo que nos une. Assim como nós temos paz com Deus através de Cristo Jesus, nós vamos ter paz uns com os outros através de Cristo Jesus. Então, que nós sejamos o povo que Deus sonha há mais de 4 mil anos se unir para si mesmo. Uma família cheia do Espírito Santo. Uma família à imagem e semelhança da Trindade, que é uma família de amor. Esse é o sonho de Deus. Uma família à imagem e semelhança da Trindade. Quando Deus vai criar o homem lá em Gênesis, Ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Qual que é a imagem de Deus? É uma família, gente. Deus é amor.
essa família é amor. Quando João fala que Deus é amor, está falando, essa família é amor. O Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam sempre em amor. E aí quando ele fala assim, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, vamos fazer uma família que seja amor igual nós somos. Aí quando nós bagunçamos tudo, aí todo mundo fica violento, agressivo, aí ele manda o dilúvio, aí ele vai restaurar todas as coisas, ele vai lá, Abraão, então, eu quero dizer uma coisa, eu ainda tenho a mesma meta, eu tenho a mesma missão ainda, eu tenho o mesmo objetivo, Abraão, eu ainda quero fazer uma família de imagem e semelhança, vai ser através de você que vai nascer o descendente que vai conseguir reunir todo mundo de novo. Amém, queridos? Amém. Está sabendo de onde você está vindo? Está sabendo de onde você nasceu? Você não nasceu do seu pai e da sua mãe, você nasceu de Deus. Se você não nasceu de Deus, isso aqui não é para você, porque Jesus fala assim, que quem não nasceu do Espírito não pode ver o reino, não pode entrar no reino. Quem não nasceu de novo não pode ter parte. Então se você entende que Cristo é o seu Salvador, Ele está te salvando para poder mudar a sua rota. E a sua rota agora é lutar por um todo. Nós temos que lutar por um todo. Antes de Cristo você lutava por você mesmo. Aí eu te convido a carregar a sua cruz, crucificar você mesmo. Agora você vai viver para quê? Você vai viver por um todo. Você não vai viver só para você, você vai viver por um todo. Nós vamos preservar o vínculo da paz. Nós vamos preferir estar em paz. Nós vamos ter um aqui que vai saber das coisas muito mais que o outro. Só que ele não joga tudo de uma vez, porque ele está pensando no todo. Algumas pessoas dentro do corpo de Cristo são muito mais dotadas do que outras em determinadas áreas. Só que a gente não vai pisotear quem não tem capacidade de caminhar do nosso lado. Então nós vamos diminuir a marcha, porque agora nós estamos lutando por um todo, não estou lutando por mim. Queridos, eu não estou lutando pelo meu ministério. Ministério Arthur Martins, eu não estou lutando para ser o pregador, blá blá blá. Esse não é o meu chamado. Meu chamado é lutar pela noiva, é pelo corpo, é um todo. Então, enquanto eu consigo abençoar a noiva com o meu chamado, eu vou desenvolver meu chamado. Na hora que ficar muito eu demais, eu vou reduzir, porque não sou mais eu agora. Porque o projeto de Deus não é Abraão. O projeto de Deus é as famílias da terra através de Abraão. Então por que Deus quer engrandecer o nome de alguém? Para poder abençoar, para poder unir, para poder reunir. Por que Deus exalta o nome de Jesus? Para colocar os inimigos debaixo dos pés, para poder reunir todo mundo. Então a gente não vive mais para a gente, agora a gente vive para preservar o todo. Amém? Vamos orar então? Esse sol maravilhoso.